Olá, boa tarde, meus queridos. Estou trazendo para vocês aqui a nossa aula sobre a revisão de reta final da Polícia Civil de Goiás para os cargos de papiloscopista, cuja prova se realizará em 8 de janeiro de 2023, e escrivão da Polícia Civil de Goiás, cuja prova se realizará no dia 15 de janeiro de 2023. Estamos há quase um mês, pouco menos de um mês, da prova de escrivão, mas essa aula é voltada também para a prova, uma reta finalíssima para a prova de papiloscopista, e nós iniciaremos pela disciplina de Direito Processual Penal. E o que é que nós vamos tratar aqui, pessoal? Nós vamos tratar aqui dos temas que são preferência da banca, por isso que eu intitulei o evento aqui do Minuto da Aprovação de Desvendando o Edital pelo Instituto AOCP, porque, gente, é muito importante a gente fazer um levantamento do que realmente a banca costuma cobrar. Então, eu fiz aqui uma ordem de prioridade por hora, a partir do exame de 1/3 das questões da banca, de 2018 até aqui. Eu consegui vislumbrar esses conteúdos para vocês, tá? Os pontos do edital que são mais importantes são, portanto, inquérito policial, que está compreendido dos artigos 4º ao 23 do CPP, das provas, artigos 155 ao 250 do CPP, fiança, 321 ao 350, competência, artigos 69 ao 91 do Código do Processo Penal e muito mesmo súmulas e jurisprudência. É um tema bem jurisprudencial. Prisão preventiva, artigos 311 e seguintes do Código do Processo Penal, até o 320, salvo engano, porque nós temos ainda as medidas cautelares diversas da prisão. E dos crimes de responsabilidade do funcionário público, nós temos dos artigos 513 ao 518 do Código de Processo Penal. E, além disso, nós temos algumas leis especiais que são tratadas além do edital de Direito Processual Penal, na parte das legislações especiais, mas tem matéria processual também. Por isso, eu elenquei aqui a Lei de Organizações Criminosas, Lei 12.850 de 2013, que vai ser cobrada apenas no cargo de escrivão, a Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, a Lei 7.960 de 89, que é a Lei de Prisões, e a Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, Lei 9.099. Gente, então aqui, em relação ao inquérito policial, eu já mencionei para vocês que os artigos estão no Código do Processo Penal, dos artigos 4º ao 23. Mas é muito importante dar uma atenção especial aos artigos 12, que fala sobre a dispensabilidade do inquérito policial, artigo 17, que fala sobre a impossibilidade de a autoridade policial mandar arquivar os autos de inquérito, porque só quem pode determinar o arquivamento é o Ministério Público, o titular da ação penal, quando ela for pública. Tá? O inquérito também, artigo 18, ele só pode ser desarquivado se a autoridade policial tiver notícia de outras provas. Então, ela vai desarquivar para poder continuar a instrução, as investigações. E existe uma distinção que é importante vocês observarem. A súmula 524 do Supremo Tribunal Federal, ela tem um contraponto em relação ao artigo 18 do Código de Processo Penal. Porque, nesse caso, a súmula diz que se o inquérito policial for arquivado... Gente, outro ponto muito importante a se considerar é sobre a legitimidade para requerer a instauração de inquérito policial quando a ação penal é privada e não pública. Nesse caso, a autoridade policial ela não pode instaurar de ofício o inquérito policial, ao contrário do que acontece na ação penal pública incondicionada. Aqui, a autoridade policial, ela necessita do requerimento de que tenha legitimidade para requerer a própria vítima, né, o ofendido, ou os seus sucessores, ou mesmo, digamos assim, o CADE, aqueles legitimados, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, aqueles, no caso de ausência, se for declarada a ausência da vítima, ou se ocorreu o seu falecimento. A representação também no processo penal, ela se torna irretratável depois do oferecimento da denúncia. Oferecida a denúncia, ela se torna irretratável. Aqui a gente tem que lembrar de uma peculiaridade, as bancas costumam cobrar, confundir,
Eu não vi ainda nenhuma questão da OCP nesse sentido, mas pode ser que aconteça, já que a Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, vai ser cobrada na sua prova. Há uma distinção. Na Lei Maria da Penha, no seu procedimento, a representação ela só será irretratável depois que for recebida a denúncia. Recebida a denúncia, não poderá mais haver o retratamento a retratação, aliás, da representação, certo? Outra coisa muito importante, outro tema bastante importante em relação às provas, agora vamos passar para as provas, é o exame de corpo de delito. Nesse ponto, gente, é muito importante a gente ver. Eu não estou conseguindo passar aqui a página. Peraí. Pronto, consegui. A gente precisa ver dos artigos 155 em diante, a parte que fala a respeito do exame de corpo de delito, da produção de prova pelo próprio juízo, se isso é ou não constitucional. Não há nenhuma inconstitucionalidade nisso, o próprio STF já entendeu que não há inconstitucionalidade, porque o juiz, ele pode produzir as provas, ordenar, mesmo antes de ser iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas, quando elas forem consideradas urgentes e relevantes. Claro, há aqui mais uma vez o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade aqui mencionado. É necessário observar a necessidade, a adequação e proporcionalidade da medida. Se isso for razoável, se isso for proporcional, então o juiz vai poder requerer essa produção antecipada de provas, ainda na fase investigatória. E ele também pode determinar durante a instrução, no curso da instrução, antes de proferir a sentença, a realização de diligência para dirimir dúvidas sobre o ponto relevante. Ele é quem vai verificar essa relevância. Então, o artigo 156 do CPP é muito importante para a gente. O artigo 155 também, que fala da livre persuasão, a livre apreciação da prova pelo juízo em contraditório judicial. Certo? Então, ele não pode simplesmente fundamentar a sua decisão em elementos exclusivamente obtidos na investigação, colhidos na investigação. Vale dizer, no inquérito, no procedimento investigatório criminal, ele tem que formar o seu convencimento a partir das provas produzidas em contraditório judicial, ou seja, durante a instrução da ação penal, já após o oferecimento da denúncia e a instrução processual penal. Porém, são ressalvadas aqui no artigo 155, isso já caiu na prova do Instituto OCP, todos esses artigos que eu estou mencionando aqui já foram cobrados. São ressalvadas aqui as provas cautelares, não repetidas e antecipadas. Gente, esse assunto é certo. Poder probatório do juiz, a produção antecipada de provas, o exame de corpo de delito é muito importante. O artigo 158 fala que quando os crimes deixarem vestígio, será necessária a execução do exame de corpo de delito, porém a confissão de forma alguma vai suprir esse exame. Ela não pode supri-lo, isso já caiu em prova também. É muito importante a gente observar esse julgado aqui de 2018, da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, nossa Corte Cidadã, que faz algumas ressalvas em relação à não realização do exame de corpo de delito. Na verdade, ela amplia um pouco esse conteúdo que vem na lei, no artigo 158. Aliás, no artigo 167 do CPP. Aí, o que é que a 5ª turma do STJ decidiu? Que não é necessário realizar o exame de corpo de delito quando os vestígios desaparecerem, que é o que consta no artigo 167 do CPP, também quando o lugar se tornou impróprio para a perícia ou quando as circunstâncias do crime não permitirem fazer essa análise. Então, o STJ ampliou as hipóteses em que não é possível, em que é possível realizar-se o exame de corpo de delito indireto, que é a prova testemunhal, quando não é possível realizar o exame de corpo de delito direto, tá? Outra coisa muito importante, falando de peritos, gente, os peritos, para realizar uma perícia oficial, só é necessário apenas a presença de um perito oficial, mas na ausência dele, tem que haver 2 pessoas idôneas com formação superior, especialmente na área em que vai se dar a perícia. Então, subsidiariamente, é necessário que haja 2 pessoas idôneas com formação em nível superior e, preferencialmente, na área em que está sendo feita a perícia. Mas, se não houver a ausência do perito oficial, será apenas um perito oficial, e não 2, tá certo? A prova costuma confundir essas coisas, esses institutos.
Outra coisa muito importante, artigo 162 sobre autópsia, artigo 167 sobre o exame de corpo de delito, exame de corpo de delito indireto. Em que casos o exame de corpo de delito direto pode ser dispensado? Eu acabei de falar e falei também do entendimento do STJ. Sobre a autópsia, gente, é muito importante nós observarmos que o artigo 162 do CPP determina que ela deve ser realizada pelo menos decorridas 6 horas da ocorrência do crime, mas a depender das circunstâncias em que a morte se deu, se os peritos verificarem que é possível realizar antes a perícia, eles podem realizá-la e fundamentar isso no laudo pericial, expressamente, tá joia? Aí isso já caiu algumas vezes na prova do Instituto OCP. Dentre as 200 e poucas questões do Instituto, algumas foram sobre autópsia. Prestem atenção também que uma das nulidades no processo penal brasileiro é quando o exame de corpo de delito pode ser feito e deixa de ser realizado. Então, a ausência do exame de corpo de delito, quando os vestígios ainda estão presentes, quando é possível realizar essa perícia, esse exame de corpo de delito direto, essa ausência gera nulidade processual, certo? Então, eu peço que vocês olhem com carinho também os artigos 163, 164, 165, 169 e 170 do CPP. Outra coisa importante que tem a ver com o direito dos menores, que são vítimas de violência, é o artigo 12 da Lei 13.431 de 2017, que fala sobre o depoimento sem dano. Pode ser que isso venha a ser objeto da prova de vocês, porque o depoimento sem dano era um entendimento jurisprudencial fixado pelo Superior Tribunal de Justiça e ele foi consolidado na nossa legislação em 2017. Vamos lá, esse depoimento sem dano, ele estabelece que a criança, o menor, a vítima dessa violência, ela pode ser ouvida por uma equipe especializada, um especialista, e ele vai fazer perguntas indiretas para que essa criança, esse menor, ele não seja revitimizado, ele não sofra novamente toda a violência ao ser interrogado. Então essa criança ou adolescente vai ser ouvido perante uma pessoa especializada e, simultaneamente, haverá uma transmissão audiovisual para a sala do magistrado. Então o magistrado vai poder participar, só que remotamente. Ele pode ver simultaneamente o que está acontecendo, mas ele não vai participar daquela inquirição. Na verdade, não é uma inquirição, é uma entrevista informal para que o menor se sinta à vontade e possa prestar aquele depoimento sem dano. Tá certo? Por isso que se chama depoimento sem dano, que é para evitar maiores danos ao menor, a revitimização do sujeito, tá? Vamos ao próximo slide. Agora a gente estamos ainda no tema de provas, da produção de provas. Outro tema muito importante para a banca, para o Instituto AOCP, é a busca domiciliar ou pessoal. Artigos 240 ao 250. Presta muita atenção no artigo 240, o primeiro artigo que trata do tema, porque ele já foi bastante cobrado nas provas. E uma das coisas que me chamou a atenção é essa possibilidade de apreender pessoas vítimas de crimes, que se encontra na linha G. Tá? A busca pessoal, ela possibilita essa apreensão da vítima do crime e não do réu, daquele que está praticando o crime, tá certo? No próximo slide, eu anotei aqui para vocês, desculpem, para estudarem o artigo 302 do CPP. Esse artigo vocês não podem ler secamente, tá? Também não precisa estudar muita jurisprudência. Existem algumas súmulas do Superior Tribunal de Justiça a respeito, salvo engano também do STF, mas o mais importante que eu entendo aqui é que vocês têm que ler o artigo 302, memorizar e olharem um resumo doutrinário, um resumo simples, talvez no site do Direito HD, Vademécum Online do Direito HD, vocês consigam ver as definições, mas em qualquer página do Google, Gran Cursos Online, Estratégia Cursos, canal de Ciências Criminais, vocês podem encontrar a definição sobre flagrante presumido, flagrante preparado, flagrante forjado, flagrante ficto e flagrante próprio, que é o flagrante real, mesmo que está acontecendo, tá? É muito importante conhecer esses conceitos que também são bastante requisitados na sua prova. Outra coisa é sobre a fiança, artigos 321 ao 350. Eu peço que vocês estudem muito, leiam, releiam, especialmente às vésperas da prova, os artigos 322, 323, 341 e 343. O artigo 341
ele fala sobre as hipóteses em que há a quebra da fiança. Por exemplo, quando a pessoa deixa de comparecer aos atos para os quais ele foi regularmente intimado dentro do processo. Se ele deixar de comparecer sem justo motivo, será considerada quebrada a fiança. Também será considerada quebrada a fiança se a pessoa praticar uma nova infração penal dolosa, tá? Nova infração penal dolosa, essa prática enseja a quebra da fiança. E em que consiste a quebra da fiança? A quebra da fiança é a perda do valor que foi dado como fiança pela metade. A metade desse valor é considerada perdida em favor do Poder Judiciário, tá? Também é importante lembrar que a fiança, por se tratar de uma pena, aliás, de uma medida cautelar diversa da prisão, que não é, no caso de uma prisão, né, pena privativa de liberdade, ela pode ser acumulada com outras medidas cautelares, tá joia? Não pode esquecer disso, é perfeitamente cumulável. Competência, chegamos ao próximo assunto. É muito importante vocês virem os artigos 70, 72 e 84 do Código de Processo Penal. Lembrando também de olhar, gente, o foro por prerrogativa de função do STF, do STJ, nos artigos 102 e 105 da Constituição Federal. Também as súmulas do Superior Tribunal de Justiça, as seguintes súmulas: súmula 42, 73, 140 e 546. Em relação a esse texto aqui, eu vou deixar para que vocês estudem em casa a respeito desses julgamentos, mas eu preciso que vocês olhem também com muita atenção a 546, é muito importante. Ela fala o seguinte: a competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor. Então, a competência é firmada em razão deste órgão ao qual foi apresentado o documento, não importando quem é, se é estadual ou federal o órgão que vai expedir, mas sim aquele a quem o documento foi apresentado. Nesse caso, vamos falar também da súmula 36, súmula vinculante 36 do STF, que diz o seguinte: então, na outra súmula do STJ, a gente viu que a competência é fixada em razão do órgão perante o qual o documento foi apresentado, perante o qual houve a falsidade documental. Já aqui na súmula vinculante 36 do STF, fala-se o seguinte: afasta-se a competência da Justiça como estadual e, de outro lado, afasta-se também a competência da Justiça Militar. Então, que é uma justiça especializada mesmo em se tratando de documentos expedidos pela Marinha do Brasil. Vamos lá. Compete à Justiça Federal Comum processar e julgar civil denunciado pelos crimes de falsificação e de uso de documento falso, quando se tratar de falsificação da caderneta de inscrição e registro, CIR, ou de carteira de habilitação de amador, CHA, ainda que expedidas pela Marinha do Brasil. Então, vai ser a Justiça Federal, sim, expedida pela Marinha do Brasil, apresentada, o documento falso é apresentado e a Justiça Federal, Justiça Comum Federal é quem vai julgar e não a Justiça Militar, tá? Outro ponto importantíssimo, prisão preventiva, artigo 311 do CPP, que fala que somente se houver requerimento, aliás, do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou ainda se houver representação da autoridade policial, é que poderá ser decretada a prisão preventiva. Não mais é possível fazer isso de ofício, gente. Não mais, tá? O artigo 311 foi modificado pelo pacote anticrime, Lei 13964 de 2019. Vamos à frente para a gente concluir. Nós temos dos crimes de responsabilidade do funcionário público, artigos 513 ao 518. Os mais importantes são 514 e 518. O que é importante a gente lembrar é que nos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, aqueles previstos nos artigos 312, aqueles que são previstos no artigo 312 ao 326 do Código Penal, a exemplo do peculato, nesses crimes, o rito é um pouco diferente. Antes de oferecer a resposta à acusação, ao contrário do que acontece no artigo 396 do CPP, que é determinada a citação
para que o réu ele possa apresentar sua resposta à acusação em 10 dias, aqui o sujeito ele é notificado, o servidor público é notificado para que ele apresente a sua resposta, uma resposta prévia, por escrito no prazo de 15 dias. Então não é uma citação, é uma notificação e ele vai ter a oportunidade de em 15 dias se manifestar. É uma defesa, uma resposta preliminar, tá certo? O último artigo fala que na instrução criminal e nos demais temas do processo, observa-se o disposto nos capítulos 1 e 3 do título 1 deste livro. O que isso quer dizer? É que na instrução criminal vai ser observado o procedimento comum, o procedimento ordinário, tá? E aqui vamos finalizar com as leis especiais. As leis especiais são a Lei 12.850 de 2013, que trata das organizações criminosas. Gente, a lei é curtinha, é importante que vocês atentem para isso, que vocês entendam em que consiste a colaboração premiada, que instituto é esse. E aí vocês podem olhar, se tiver tempo, já tiverem avançado bastante no estudo da matéria, as edições de jurisprudência em teses do STJ, de números 193 a 197. Porém, se vocês não tiverem tempo, eu deixei um link aqui para que vocês possam observar, tá certo? Esse link aqui em vermelho do site do próprio STJ. E eu queria que vocês olhassem mesmo o artigo 1º, parágrafo 1º, que define em que consiste a organização criminosa. Para finalizar, mais uma vez, a gente vai falar sobre a Lei Maria da Penha. Não deixem de ler o artigo 7º da Lei Maria da Penha, que fala sobre as formas de violência moral, psicológica, patrimonial, etc. Na Lei 7.960, que fala sobre a prisão temporária, é muito importante observar o artigo 1º, que ele traz um rol de crimes previamente definidos, aqueles aos quais os sujeitos que praticarem vão poder se sujeitar à prisão temporária. Lembre-se que a prisão temporária ela realmente tem um prazo previsto em lei e que desde a expedição do mandado de prisão já deve constar a data em que a pessoa deve ser solta. E na Lei 9.099, gente, é super importante estudar o quê? O artigo 89, que fala da suspensão condicional do processo, em conjunto com o artigo 77, porque as condições do artigo 77 do Código Penal a respeito da suspensão condicional da pena, elas são essenciais para que você compreenda o Instituto da Suspensão Condicional do Processo. Então, essa era a Dicas de Ouro, nossa primeira aula, na qual examinamos 1/3 do conteúdo cobrado nas provas do Instituto AOCP para a disciplina de processo penal, independentemente de ser prova de nível médio ou superior, tá? Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula.